Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou a Lívia Torres e o Jornada do Empreendedor tá no ar. O programa é uma parceria da Band com o Sebrae Rio e é feito para você que quer transformar aquela sua ideia em negócio ou levar sua empresa para ainda mais longe. Hoje a gente vai falar sobre afroempreendedorismo, ou seja, o empreendedorismo negro, movimento de empreender realizado por pessoas pretas. É pensar a economia étnica como uma importante estratégia de resistência. Para debater esse tema, eu recebo aqui no nosso estúdio a psicóloga e empreendedora Claudina Osório. Obrigada, Claudina, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Recebo também o analista do Sebrae, Guilherme Alan. Guilherme, obrigada. Olívia, muito obrigado, agradeço o convite para conversar sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade. Super importante, já começo então esse tema, esse debate para conversar com vocês, direcionando uma pergunta, porque de acordo com uma pesquisa mais recente feita pelo IBGE, a maioria dos empreendedores brasileiros é negra. Por que você acredita que os negros são maioria? Existe aí um dos motivos, se é a necessidade, Guilherme? É esse o dado, a maioria, 52% dos empreendedores são negros, donos de negócios, e é assim por necessidade, mas não só isso, também é por oportunidade. Então, buscar novas soluções, né? A gente tem diversos desafios no mercado de trabalho formal, então as pessoas negras elas vão buscar no empreendedorismo formas de conseguir resolver essas questões. Então, muitas das vezes a pessoa vai começar a empreender para conseguir estar ali um pouco mais perto de casa, né? Então, fazer ali, vender o seu bolo para conseguir estar perto de casa. Às vezes, para complementar a renda também é muito comum das pessoas negras complementarem a sua renda fazendo um bolo, seja fazendo um cabelo, utilizando suas habilidades para conseguir gerar renda. E qual é o perfil do empreendedor negro aqui no nosso estado? Apesar da gente, assim, observar muitas mulheres empreendendo, a maioria são homens que empreendem, tem ali sua formação de nível médio completo, a nível superior. Então, a maioria é essa, assim, aqui no nosso estado e principalmente os homens que empreendem. A gente vê, né, muitas mulheres empreendendo também. Você acredita que muita gente está na informalidade também? Às vezes esses dados acabam também não sendo computados porque as mulheres ou botam a empresa no nome de um homem ou não tem, às vezes, nem a conta bancária ali para começar o negócio. A informalidade ainda é muito grande no nosso estado e a gente, quando olha os dados, a gente pode perceber que as pessoas negras são mais informais do que as pessoas brancas. Então, esse pode ser, sim, um dos motivos, né, de não termos tantas mulheres empreendendo. Porque se a gente vai observar lá no Sebrae, a gente vê uma quantidade enorme de mulheres nos projetos que eu estou responsável. Normalmente, a maioria é de mulheres, porque as mulheres buscam muita capacitação, mas lá no dado estatístico ainda é de homens. Vamos ver até quando esses dados não vão mudar e as mulheres vão ser a maioria dos empreendedores no estado. Falando em mulheres empreendedoras, quero direcionar essa pergunta para Claudina. Claudina, empreendedora, palestrante, também doutora em psicologia e fundou a Oriente-se. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, o que é a Oriente-se? Então, a Oriente-se, ela na verdade já existia antes, né? Era uma empresa antes, não era uma empresa, né? Virou uma empresa dentro do Sebrae, mas eu já trabalhava com o que eu faço hoje na Oriente-se antes e eu não sabia que aquilo era um modelo de negócio. E eu descobri isso dentro do Sebrae. Desde 2018 eu trabalho com jovens negros e periféricos nos programas de diversidade, equidade e inclusão nas empresas. E quando eu entrei no Sebrae, eu entrei com esse modelo que eu criei antes. Então, assim, quando começaram a me chamar para fazer esse trabalho, dar apoio psicológico, eu tive que construir estratégias, eu tive que construir metodologia, eu tive que desenhar um modo de atendimento desses jovens. E ali surgiu a Oriente-se, sem ser Oriente-se, que virou, né? Encontrei esse nome dentro do Sebrae, junto com o Marlon, que era o meu instrutor, né? Que a gente fala. Consultor, né? O Marlon, ele me ajudou muito a organizar o meu negócio. E dentro do Sebrae eu descobri que aquilo era uma potência e depois disso só cresceu. Entrei no programa de pré-aceleração do Impacta do Sebrae. Fiz toda a estrutura lá direitinho que tem que fazer, né? Que a gente aprende. Aí a gente
Na verdade, eu não saí da informalidade porque era formal o que eu fazia, mas não tinha essa estrutura de empresa. Esse alcance todo Eu não também. tinha, eu já trabalhava como psicóloga, tinha que dar nota, tinha que fazer tudo aquilo que eu já faço, mas eu fazia como Claudina Osório, né? Não era Oriente. Hoje eu faço como Oriente. E naquele ano, em 2023, que eu entrei no Sebrae, eu venci o programa, né? Eu venci o Impacta do Sebrae, que fiquei muito impactada, porque assim, eu sabia que aquilo era importante, que aquilo era grande, que falava de saúde mental, de jovens negros potentes, mas eu não ganhei um prêmio, né? Tipo, gente, eu fiquei bem surpresa, bem impactada. E o prêmio super recente, 2023, ou seja, sua vida mudou muito em pouco tempo, né, Claudina? Virou uma loucura. Confesso. Uma coisa que é interessante, que a Claudina está falando, né? O quanto é comum dos empreendedores negros, às vezes tem um negócio ali que já está rodando, que já vende, que já tem cliente, mas não se percebe ainda como um empreendedor. E isso é uma das coisas que a gente trabalha nos nossos projetos, que a pessoa se perceba como empresária, como dona de negócio, porque em geral é isso, eu tô lá, tô vendendo, tenho cliente, às vezes tem até um perfil no Instagram, mas não, quando alguém me pergunta, você é empreendedor? Aí a pessoa diz que não. Então, essa característica de se reconhecer... É o empoderamento ali do Com empreendedor, certeza. né? É algo que a gente também vai trabalhando. E eu perguntava pra mim, eu falava, não, eu sou psicóloga, né? Porque, na verdade, eu fui convidada para fazer esse trabalho. Não era um trabalho que eu fui atrás, sabe? Não é uma coisa, fui na empresa, bati na porta. Não teve isso, foi ao contrário. Como teve um boom de diversidade lá em 2017, 2018, antes da pandemia, as pessoas me chamavam porque precisavam, os jovens demandaram, eu preciso cuidar da saúde mental, a gente precisa de uma psicóloga, não sei o quê. Ah, mas a gente quer uma psicóloga negra. E aí, naquela época, me chamavam, a Empodera que me chamou, e eu fui virar parceira da Empodera, e a partir dali criei todo esse projeto que, assim... Eu nem imaginava que aquilo era um negócio. Para mim, eu era só parceira, psicóloga parceira da Empodera e de outras empresas que vieram depois. Mas um negócio, né? Aí depois cresceu, assim, aí tem hora que eu recuo, tem hora que eu vou para cima, porque também a vida vai dançando, né, com a gente tem que aprender a dançar com a vida. E assim eu tenho feito até aqui, né? Agora o que vai daqui para frente é o projeto 2025. O Oriente, então, na verdade, é como se fosse uma espécie de hub de pessoas que lidam com diversidade, que sabem falar sobre isso, que estão capacitados para isso. Esse é o objetivo, que se torne isso. Hoje eu tenho uma clínica digital que traz outros profissionais, eu faço o treinamento desses profissionais para que eles possam fazer aquilo que eu faço também. Né? Então eu faço o treinamento, eu mostro para eles como atender, o que fazer, qual o caminho que é feito, qual o caminho que eu fui construindo, para que eles também sejam capacitados para estar nesse lugar. Porque não é simplesmente ser negro, eu sou negro, eu atendo pessoas negras, né? Tem toda uma estrutura por trás, tem todo um estudo, tem toda uma preparação por trás, não é simplesmente vai lá e faz. Vai acordar e falar, eu vou fazer uma coisa mais diferente. Vai pela representatividade. Então, você tem que saber psicologia, você tem que saber técnica, você tem que saber sobre relações étnico-raciais, tem que entender do contexto sócio-histórico. Então, assim, não é algo tão banal e tão simples de fazer, é algo que exige uma preparação antes, né? Legal. Você falando isso, fica claro que não foi fácil. Você teve na sua vida hoje, como você disse, virou uma loucura. Queria que você falasse um pouquinho sobre desafios, Claudina. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou e ainda enfrenta ao empreender? No final, eu entrei no Sebrae em agosto, o programa começa em agosto, talvez. Foi em agosto, em novembro ele termina. Eu estava no final do doutorado. Então, assim, eu estava terminando o doutorado e empreendendo e fazendo um negócio grande, que eu nem sabia que era grande, dentro do Sebrae. Então, para mim foi um grande desafio, porque eu estava numa encruzilhada ali de ter que decidir, né, onde que eu ia colocar minha energia teórica, onde eu ia colocar o meu saber, meus estudos e tal. E para mim foi um grande desafio isso, e também o desafio de conciliar com a minha clínica, com o meu consultório, com as palestras, com os trabalhos que eu fui fazendo ao longo do tempo. Então eu tive que saber frear e avançar, e muita gente eu tive que dizer não, aprender a dizer não para todo mundo, porque senão... E é difícil dizer não às vezes. É difícil, ainda mais quando é coisa muito legal,
legal, assim, tipo, tem uma palestra num grande congresso, não sei o que, eu olho, me ajuda e falo, gente, não vai ser possível. Não para grandes oportunidades, né? Então eu tive que ir fazendo isso, que eu sei que não é simples estar onde eu tô, eu sei que é um número muito pequeno de pessoas, especialmente negras, especialmente mulheres, que estão aonde eu estou, no sentido de poder dizer não, inclusive, de estar fazendo doutorado, de estar segurando a onda, de estar com a estrutura ali. Isso não é comum, né, para todo empreendedor. Geralmente a galera começa sem nada, do nada. Eu já comecei de algum lugar, né? Então eu já tinha uma trajetória, já tinha formação acadêmica. Então isso também é importante falar, porque a gente pode até romantizar esse lugar, que não é a realidade da maioria das pessoas. Mas tem trajetória, tem caminho, tem possibilidades. E assim, é difícil para todo mundo. Essa é uma realidade. Todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa, todo mundo tem que fazer algum tipo de escolha. Eu tive momentos que eu queria estar com a minha família, eu não estava. Tive momentos que eu queria sair com a galera, eu não podia. E assim, é isso, empreender é isso, né? Também é topar o desafio. É topar. Essa jornada empreendedora, ela é desafiadora, né? Mas assim, também procurar as redes, né? Ter pessoas, a rede de apoio, que às vezes é tão difícil ter uma rede de apoio que vai te ajudar a seguir, porque às vezes o empreendedor fica ali sozinho, empreendendo sozinho, e aí a rede de apoio vai ser quem vai te ajudar ali. Na nossa pesquisa agora do nosso último projeto, um dos grandes apoiadores que apareceu foram os clientes. Então, assim, a gente tem a rede de clientes negros também, como suportam esse empreendedor, dizendo que gostou daquele negócio, que dão feedbacks positivos, ajudam o empreendedor a continuar, porque várias vezes vão ter momentos que vão ser difíceis, né? Mas esse retorno positivo, ter alguém também para apoiar, é sempre bem... O Sebrae é uma fonte de apoio importante. Para mim foi muito importante. Embora o afroempreendedorismo pareça um fenômeno recente, esse termo nem tem nos dicionários mais antigos, mais tradicionais. A história mostra que não tem nada de recente, isso está enraizado lá no passado. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Pensando na história, a gente pode olhar no período colonial, quando as pessoas escravizadas, principalmente mulheres, né? De novo as mulheres, a gente tem a figura das ganhadeiras, que eram mulheres que vendiam seus quitutes ali no período colonial. Então, a partir desse negócio que elas tinham, e aí a história, ela não tem muitos registros desse tempo, né? Mas tem um registro das ganhadeiras, e a partir dali de alguns ganhos, alguns contos, alguns historiadores vão contar que elas conseguiam pagar sua liberdade, e alguns vão falar que não era suficiente, mas a partir dali a gente tem a história do Brasil de começar esse empreendedorismo. E aí a gente vê de novo o empreendedorismo começando com mulheres vendendo seus quitutes, com seus saberes, coisas que trouxeram de África para cá para vender. E aí, principalmente na Bahia, em Salvador e também aqui no Rio, tem uma história muito forte de como começou aqui, da forma que a gente conhece o empreendedorismo. Então, já é para sobrevivência, já é para conseguir a sua subsistência ali com o seu negócio, com o seu saber. Isso, e começou pela comida, né? Sim. Começou pela comida e pelo cuidado também, né? As mulheres que cuidam. Se a gente pensar, por exemplo, explicadora, a profissão hoje que é uma explicadora, é aquela mulher que estudou e que fez em casa uma forma de ensinar outras crianças e trazendo essas crianças para dentro da própria casa. Isso é uma forma de empreendedorismo também, que é um dinheiro que elas ganham a mais, complementam a renda e elas continuam ali ajudando a casa, a família, enfim. E não só a família dela, né? A assistência à comunidade, né? Porque tem essa questão do entorno, né? De pensar que o afroempreendedorismo tem muito de olhar outras pessoas. Então, a explicadora é um exemplo ótimo, que é alguém que está ali empreendendo, que de novo, não vai se ver como empreendedor, mas está ali empreendendo, que está fazendo algo que vai ajudar quem está ali no entorno, que às vezes está trabalhando, então não tem onde deixar os filhos, e deixa na responsabilidade dessa pessoa, dessa mulher, geralmente. E a economia do cuidado é um lugar onde o afroempreendedorismo também está muito forte. Vou embalar a próxima pergunta. Vocês citaram aí os quitutes, a explicadora. Que tipo de oportunidades o empreendedorismo preto pode ficar atento? Uma espécie de dicas para vocês darem, mas também de oportunidades, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente ficarem antenadas. Eu acho que tem muita oportunidade na questão da identidade. Então, se a gente olhar para a identidade preta, perceber aquilo que é mais comum, assim, da história.
Acho que também, muito lugar, contar a história do empreendedor e do negócio. Então, se a gente pensar numa transista, por exemplo, talvez aquela história, ela aprendeu aquela trança da avó dela. Então, ela poder contar isso para aquela pessoa que está ali e não dizer que, isso foi um curso que eu fiz, mas é um saber já ancestral, que vem na história da minha família. Então, assim, poder contar aquilo da onde vem essa história, de como ela começou a empreender. Então, acho que a parte da história, da identidade, há um espaço muito grande, além, é claro, de olhar para mercados que não eram muito olhados. Agora já são mais, mas como pele negra, como cabelo negro, um mercado enorme que há muito tempo foi assim esquecido praticamente, mas que hoje tem bastante força. E tem cosmético. A área da moda também, né? Na área da moda, Sim. as mulheres podem olhar, né? O que a moda, principalmente no mercado de imagem, o que a imagem de uma mulher o que vende, né? E que é extremamente eurocêntrico, né? Que deixa de fora a maior parte da população. O cabelo crespo, cabelo cacheado, pode usar assim ou pode usar assado, quais cores deve-se usar ou não. O mercado da imagem também, ele é um mercado que para o empreendedor negro, é um lugar muito interessante de estar. Você vê muito essa busca da identificação para o empreendedor Com preto. certeza. Essa questão das cores, né? Até na moda, como a Claudina falou, né? A questão de usar as cores. E então tem bastante oportunidade na identidade mesmo. A gente vê cada vez mais a força que tem ganhado as rodas de samba, que é algo Cultura, que é né? cultural, histórico, Cultura né? popular. Cultura popular. Então, assim, quando se olha coisas que já estavam a transi... Então, Então aí desde... a trança está aí já há um tempo, Sim. a roda de samba já está aí há quanto tempo, mas quando se olha para isso como um negócio, como uma oportunidade de levar a cultura, acho que é uma grande oportunidade, com certeza. Claudina citou os desafios que ela teve, né, para virar uma empreendedora, de fato se ver como uma assumir essa persona. E eu queria saber de você, Guilherme, que desafios as pessoas mais chegam ali para o Sebrae, desse jeito não está rolando, o que vocês mais esbarram ali para tentar ajudar a alavancar as pessoas? Eu acho que tem um desafio muito grande na área de crédito, né? No nosso país, como um todo, mas para pessoas negras ainda mais. Então, o desafio do crédito, esse capital inicial para começar o negócio, é desafiador conseguir, né? Principalmente com a taxa de juros às vezes mais altas agora. Então, esse é um desafio. Outro que a gente percebe bastante, mas que é um pouco mais intangível, é a pessoa se perceber como empreendedora. Então, ela se perceber empreendedora Olha e aí. perceber esse lugar que ela pode buscar como empreendedor. Então, quando a pessoa que está ali no negócio, ela nem se percebe como empreendedora, ela não vê que ela pode, talvez, acessar o Sebrae. Talvez ela possa acessar outras instituições que oferecem recursos para quem é empreendedor, que ela não se vê nesse lugar. Então, acho que esse também é um grande Acho que desafio. tem informação também, né? Uhum. Acho que tem aquela coisa de como que a informação chega nessas pessoas. O que você está buscando no seu Instagram e nas redes sociais, né? Isso vai dizer muito também de como você vai chegar até o Sebrae. E além disso também tem outra dificuldade que eu acho que é subjetiva, que é de não se ver crescendo, assim, não se ver grande, não se ver expandindo. Às vezes, e a gente vai se dando conta disso no meio do caminho, né? Crescer mais, né? Aumenta-se as responsabilidades. Tá, vou ganhar mais dinheiro, mas vou ter mais responsabilidade. Tá, eu vou ter mais visibilidade. E o que eu faço com isso? E isso também pode ser um grande desafio e pode atrapalhar se você não cuidar disso, né? Faça terapia, ajuda. Ajuda pra caramba. Claudina já está falando do negócio dela. O racismo também é um grande desafio, né? É um grande desafio, porque quando a gente vai, por exemplo, procurar tanto ajuda, né? Qualquer instituição, inclusive no Sebrae, a gente não tem muita noção do que a gente vai encontrar. O Sebrae hoje tem o afroempreendedorismo, por exemplo, e tem esse acolhimento, esse cuidado com a gente, mas isso não é comum. Isso não é comum. Eu fui trabalhar em empresas, por exemplo, por causa de racismo, né? Eu fui trabalhar com saúde mental de jovens negros, e isso já diz muita coisa. Significa que eles estão em espaços que eles não são acolhidos, que não se sentem acolhidos, não se sentem representados e precisava de alguém que os representassem, que eles se sentissem seguros para falar da saúde mental deles. Isso já diz muita coisa do que é o nosso sistema, né? E que fique claro que
Tá em tudo, tá em todos os lugares e assim, tá? Inclusive nessa coisa da informalidade que a gente falou aqui. Muita gente vai trabalhar com informalidade porque não se adequa a esse mercado que vai exigir um determinado estereótipo de pessoa, um determinado tipo de pessoa, e no silêncio, não vai dizer para essa pessoa por quê que ela não cabe ali, por que que ela não passou na vaga, por que que ela não entrou, por que que ela não conseguiu, e vai jogando as pessoas para a informalidade. Então, ele vai desenhando, sim, a vida de todo mundo na sociedade, para o bem ou para o mal. Até a dificuldade de conseguir crédito parte daí, né? Por que essa dificuldade? Claudina foi auxiliada por um projeto do Sebrae. Guilherme, eu queria que você falasse sobre os projetos do Sebrae, os empreendedores pretos, o que eles podem contar com o Sebrae para decolar. Acho que primeiro tem que falar que o empreendedor pode buscar o Sebrae. A gente está aqui para isso, né? Às vezes a pessoa não vê o Sebrae como esse lugar onde pode buscar apoio. E sim, o Sebrae é para a pessoa que tem ideia, para a pessoa que está ali. Ah, mas eu só faço bolo. Sim, é um negócio sim. Então pode, bolo. Ah, mas eu só faço trans. Não, a gente considera como um negócio. Então você é um empreendedor. Então primeiro, acho que o mais importante é dizer que a gente está super à disposição para esse empreendedor, né? E aí a gente tem um projeto que chama Sebrae Afro, né? Afroempreendedorismo. E aí a gente vai trabalhar tanto o planejamento, pensar na gestão estratégica, pensar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 1 ano desse negócio. Então a gente vai trabalhar bastante gestão, vai trabalhar finanças também. Será que você está anotando? Será que seu preço está correto? Porque se o seu preço estiver correto, se você não colocou os custos corretos, você pode estar vendendo e tendo prejuízo. Então a gente vai trabalhar bastante finanças, controles financeiros e também marketing digital, que é uma questão como atrair mais clientes, como se colocar nas redes, como colocar o seu negócio e seu perfil como empreendedor. Que a gente tem toda uma questão hoje nas redes sociais de contar a história do negócio e do empreendedor. Então, ajudar nesses caminhos. Além, é claro, de um projeto de afroempreendedores, de empreendedores negros, trabalhar a identidade, trabalhar essa identidade do negócio, fortalecer a rede, então poder ajudar um ao outro, né? É muito comum nos projetos as pessoas se ajudarem, criarem redes. As transistas falam, não, vamos juntas, vamos comprar juntos, vamos conseguir comprar mais barato. Então, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. É muito legal essa troca, né? São grupos que se formam ali. A gente tem exemplos muito bons de pessoas que se conhecem no projeto e seguem juntas porque há muitas oportunidades. Então, eu fico muito feliz com o projeto porque ele tem grandes resultados. Fica a dica. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre Black Money. Qual a importância desse movimento? Explicassem o que é o Black Money. Sim. O Black Money é poder comprar de pessoas pretas, né? Então, utilizar a expressão, ela veio lá dos Estados Unidos. Então, é poder comprar daquele empreendedor negro que está vendendo. A gente, como Sebrae, tem o compre do pequeno, que é o comprar do pequeno negócio. O Black Money ainda é mais focalizado. É comprar esse pequeno negro. Então, é você ir lá na pessoa que vende bolo, ao invés de você comprar o bolo numa grande indústria, vai lá naquela pessoa que vende na sua rua, talvez. Comprar o bolo daquela pessoa negra, porque assim a roda da economia vai girando a partir das pessoas que estão nessa base. Então, o Black Money é justamente isso, você olhar no seu redor, pequenas negócios que estão ali para você comprar os produtos delas. Então, procure sempre pessoas que estão lá no território. Muitas das vezes, você vai numa festa, ao invés de você contratar alguém que está lá na sua rua, se contrata uma grande empresa que o recurso é totalmente para a empresa, mas quando você vai procurar o Black Money, vai ser para uma família ali, e aquela família se desenvolvendo vai desenvolver todo o território. Então a gente pensa... Tem uma entrega muitas vezes superior a uma empresa que já está no mercado há um tempão. Normalmente. Uma entrega mais personalizada. Mais personalizada que consegue, porque a empresa pequena tem disso, que ela consegue personalizar muito mais do que uma empresa grande, que não consegue, tem lá a sua estrutura. Então, sim, olhar esse pequeno empresário negro que está ali, com certeza você tem alguém ali que vende bolo, que vende... que faz trança, que faz os serviços que você vai usar, olhar para esse empreendedor e olhar com carinho, assim, e também valorizar. Acho que uma coisa do Black Money é essa valorização, né? As transistas fazem muito isso, né? As transistas, elas uma ajuda a outra, Sim. uma indica a outra. Isso acontece muito entre as transistas. E tem um movimento também que acontece dentro da psicologia.
já há um tempo, assim, de psicólogo negro indica outro psicólogo, aí cria grupos, aí indica pacientes, e pacientes indica o outro paciente, e por aí vai. Então, é uma forma de fazer o dinheiro circular dentro da própria Exatamente. comunidade. E valorizando, né? Porque é importante também, você comprou desse negócio pequeno, valorizar, porque também tem um pouco, assim, alguns empreendedores reclamam que quando alguém vai comprar, fala assim, ah, não, você é daqui da comunidade, cobrou muito caro. Mas não, assim, são empreendedores que estão ali com seus negócios, que fazem tudo com muita qualidade, com muito amor, muita dedicação. Então, assim, precisa também reconhecer e valorizar esse negócio. E é uma forma de incentivar o afroempreendedorismo, Com sem dúvida, certeza. né? Olhar ali, Empoderar a galera, né? olhar ali para o seu redor e pegar as indicações. Bom, a gente sempre encerra os nossos programas falando sobre dicas, porque as pessoas que assistem a gente ou querem empreender, ou estão empreendendo, mas a coisa ainda não está andando muito, ou tem um sonho, né? Acho que empreender lida muito com sonhos. Queria ouvir de vocês dois, que dicas vocês dão para quem está nesse percurso, para quem está lá, ou para quem quer estar lá? Queria ouvir vocês. Não desista, faça a rede, peça ajuda. Sempre. Né? Não desiste. Continue, vai. Tem dia que a gente tá assim, ai meu Deus, será? Isso acontece, né? Isso eu tô falando como alguém que venceu, que foi validado, né? Eu venci um negócio, um prêmio. E assim, tem hora que fala, ai meu Deus, tô exausta, não consigo, não quero mais, não quero. Mas aí no dia seguinte você levanta e fala, vambora, vamos lá. Pra cima, né? E quem chama a rede, fala com as pessoas, quando tiver dúvida, pede ajuda, vai construindo, vai costurando, a coisa vai indo, confia no processo, vai dar certo. E não é de um dia para o outro, né? As coisas levam tempo. Não, tem o tempo de plantar, o tempo de espera, de cuidar e tem o tempo de colher. Então tem que ter calma, não dá pra sair, né? Achando que você vai pegar a manga no negócio que você acabou de, numa semente que você acabou de botar lá. Então tem que esperar um tempo aí para crescer. Sim. Além de paciência, como a Claudina falou, dentre as outras coisas, que dica você dá, Guilherme? Queria dar 2 dicas. A primeira é essa questão da rede, né? Então, se juntar com outros empreendedores, perceber a história dele. Então, quando um empreendedor ouve a história da Claudina, ele percebe que ele também pode. Então, assim, se juntar com outro empreendedor, ver quais são as redes que tem ali no seu território, e aí se juntar mesmo, porque a partir da história do outro, você aprende com o erro do outro e não precisa cometer o mesmo erro no seu negócio. E o segundo é se capacitar. Então, tem um Sebrae apoiando, então se capacite, procure gestão. Então não comece o seu negócio assim, decidi abrir um negócio, vou começar. Procure, o Sebrae tem diversos cursos, diversos projetos, e tem um projeto do Sebrae Afro que é específico para esse público. Então procure o projeto, porque ele vai te ajudar a estruturar a sua ideia, estruturar o seu negócio, e a te ajudar também, é o que muitos falam, né? Muitos empreendedores falam, vai te ajudar a não cometer erros que talvez você está ali, nem tinha noção que estava cometendo. Então, capacitação e procure redes. E faltou uma outra coisa, né? Que você tem habilidade, entende? Com certeza. Confia nisso. Você tem habilidade, você sabe o que você está fazendo. Então, confie. Se você já sabe fazer, o resto do Sebrae caiu. Claudina e Guilherme, muito obrigada por trazerem essa discussão tão rica aqui para a mesa, por falarem de história, por falarem de capacitação, empoderamento. Eu acho que já deu uma revigorada no domingo, que mal começou, mas tenho certeza que quem assistiu a gente vai ficar mais leve depois de assistir a esse nosso bate-papo. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só acessar o QR Code do Sebrae Rio, que está aqui na tela. E você já sabe, temos um encontro marcado todo domingo de manhã na tela da Band e também no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo, a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.